Vamos lá, pessoal, para a nossa segunda aula de cinemática, que a gente está só no início, só na introdução. Vai destacar que para essa aula aqui, eu quero que você já tenha visto a outra aula, onde a gente trabalha essa ideia de cinemática, de onde veio o nome, e trabalha com alguns exemplos a ideia de referencial, ok? Porque o referencial é importante para a gente definir se um corpo está se movendo ou não. Isso é bem importante para essa aula de hoje. Aí, na cinemática, a gente tem algumas ideias fundamentais. A primeira delas que eu te apresento é o deslocamento. Ele é definido por essa formulazinha. A variação de posição, o ΔS. Vamos dizer que o S é a nossa posição. O delta, na física, a gente lê como se fosse a variação. A variação da posição é igual à posição final menos posição inicial. Sempre que tiver o zero aqui embaixo, é inicial, posição inicial, velocidade inicial, tempo inicial e por aí vai, ok? Então, o deslocamento ele é a variação da posição, como a gente calcula posição final menos posição inicial. Show? Sobre essa ideia de movimento também, a gente tem a distância percorrida. Geralmente a gente representa ela na física só pela letrinha D. Assim, professor, o deslocamento não é a mesma coisa que a distância percorrida? Não. Vamos para um exemplo para você entender melhor como isso funciona. Aqui a gente tem um exemplo com 3 pontos, o ponto A, B e C. O ponto A, aqui a gente está como se fosse numa pista de corrida, por exemplo. Uma pista que tem 200 metros e a gente marcou 3 pontos. O ponto A é marcado no início da pista, no 0 metros. O B no meio da pista, em 100 metros. E o ponto C no final da pista, em 200 metros. E aí, eu vou ter um atleta fazendo esse caminho aqui. Ele vai do ponto A para o B, para o C e volta para o B. Vamos tentar ver isso. Ele está no A e vai para o B. Do B, ele vai para o C e do C, ele volta para o B. Aí eu te pergunto, quem que é o deslocamento dele? Lembra que o deslocamento é posição final menos a posição inicial. O meu atleta, ele foi a pista inteira. Ele foi do A, B e C e voltou para o B. A posição final dele é nos 100 metros. A sua posição inicial é nos 0 metros. Então, o seu deslocamento é de apenas 100 metros. ΔS igual a 100 menos 0, 100 metros. E, professor, a distância percorrida por esse atleta? Ele foi para o A, do A para o B, do B para o C e do C ele voltou para o B. A distância percorrida, do A para o B ele percorreu 100, B para o C mais 100, ele já percorreu 200 metros. E do C voltando para o B, ele percorre mais 100 metros. De 200 para 100 a gente tem 100. Então, ele percorreu no total 300 metros. Percebe essa diferença, essa sutil diferença entre o deslocamento e a distância percorrida? Então, o deslocamento nesse caso é 100 metros e a distância percorrida 300 metros. Com isso, a gente também tem a ideia de velocidade. Velocidade ela é definida como a variação da posição dividida pela variação do tempo. Ou seja, é o comprimento que ele está andando dividido pelo tempo que ele levou para andar certo comprimento. Nesse exemplo aqui, se eu digo que o meu atleta ele andou esses 200 metros em 20 segundos, quem seria a sua velocidade? Seria os 200 metros que ele andou dividido por 20. Então, sua velocidade seria de 10 metros por segundo, ok? E aí também a gente tem a ideia de a aceleração, que é a variação de velocidade pelo tempo. Entende? A aceleração é a variação da velocidade. A aceleração ela pode ser crescente ou decrescente. O meu atleta, ele pode estar ou nula também. A aceleração ela pode ser zero, cara, quando não tiver variação de velocidade. A variação de algo não é a velocidade, tipo a variação de velocidade, não é a velocidade final menos a velocidade inicial. Se a minha velocidade ela é constante, a variação de velocidade é zero. Então eu não tenho aceleração. Olha que sutileza. A aceleração, é interessante você perceber que ela pode ser tanto um movimento acelerado, que ele está indo cada vez mais rápido, ou um movimento retardado, que ele está indo cada vez mais devagar. Ok? Interessante também é você ver que a velocidade ela já é definida
como no sistema internacional, né, como metro por segundo. E a aceleração vai ser o quê? A unidade da aceleração, metro por segundo da velocidade por segundo. É metro por segundo por segundo. Você fazendo aí uma matemática básica, você chega aqui, isso é metro por segundo ao quadrado. Então, a unidade da minha velocidade é metro por segundo no sistema internacional. E da aceleração é metro por segundo ao quadrado. Voltando aqui para a velocidade, eu quero que você perceba que se a gente não tem deslocamento, que é a posição final menos inicial, se o corpo vai lá, se mexe, mas volta para o mesmo lugar, então a gente não tem deslocamento. Ou então ele nem se mexe. Ele se mantém estático ali no mesmo lugar. Nesse caso, a gente não tem variação de posição. Então, independente do tempo que passar, ele não tem velocidade. Se ele não está se mexendo, não está tendo deslocamento, ele não tem velocidade. Show? Agora, a gente tem as unidades no Sistema Internacional de Medidas, que eu já falei, né? A gente tem o tempo em segundo e o comprimento em metro. Aí a velocidade é só você ir ajeitando, cara. O deslocamento não é comprimento? O deslocamento ele vai ser dado em metro, ele não é comprimento. A velocidade é o deslocamento metro dividido pelo tempo em segundo. Então ela é dada em metro por segundo. E a aceleração é a velocidade, que é metro por segundo dividido pelo tempo em segundo. Metro por segundo por segundo. Metro por segundo ao quadrado. Aí a gente vem para a velocidade, porque tem muita questão que a gente trabalha com quilômetro por hora. E tem muita questão, 97,43% das questões você vai ter que converter para metro por segundo, porque as alternativas vão estar em metro por segundo. Professor, de onde você tirou essa estatística? Experiência, meu jovem gafanhoto. Professor, me dá a fonte de onde você tirou isso? Não posso, cara. É meu informante, eu não posso falar o cara que me diz essas estatísticas. Então vamos lá, para de graça e como que eu converto a velocidade? Vamos dizer que a gente tenha 1 km por hora. 1 km, 1000 metros. Eu só estou fazendo as contas aqui. 1 km, 1000 metros. Continua no numerador. 1 hora, 3.600 segundos. Show? Corta zero aqui, corta esses dois zeros, corta esses dois zeros. Eu ficarei com 10 dividido para 36, que é a mesma coisa que 1 sobre 3,6. Matemática básica. 1 sobre 3,6 o quê? Metros por segundo. Ah, professor, aqui eu tinha 1 km por hora. Agora eu tenho 1 sobre 3,6 metros por segundo. O que eu estou fazendo aqui? Dividindo por 3,6. Eu pego esse 1 do quilômetro por hora, divido por 3,6 e encontro os metros por segundo. Professor, então para transformar de quilômetro por hora para metro por segundo é só dividir por 3,6? Você entendeu a magia do jogo, meu jovem gafanhoto. Quilômetro por hora para metro por segundo, divide por 3,6. A outra conversão. Metro por segundo para quilômetro por hora, multiplica por 3,6 e seja feliz. Então é isso que eu preparei para a aula de hoje. Agradeço que você chegou até aqui, pedi para você deixar o like, comentar aqui embaixo para dar aquela força pro canal e se inscrever para dar aquela ajuda. Então é isso. Como diria minha ex, terminamos.